Pronto. Agora uma mesa redonda com uma atividade de greve. A gente tem aqui o professor Bezerra, o professor Zibel e o professor Aguinaldo Farias. E a primeira fala vai ser do professor Zibel. Ele vai falar um pouco do campus da cidade universitária e uma analogia com os movimentos de 68. E a seguir um testemunho, algo como um testemunho do professor Bezerra e do professor Aguinaldo Farias quanto ao período. As falas vão ser em torno de 20 minutos e a gente vai começar já. E ao final abre para pergunta, tá bom? Pessoal, boa noite. Obrigado pela oportunidade da gente se reunir nesse período atrapalhado de greve. E eu tenho um problema eu tenho uma banca às 8 horas, não teve como deslocar, e de modo que eu provavelmente não vou ficar até o final do debate, não vou poder talvez debater, infelizmente, que seria mais bacana talvez. E na temática que foi colocada como uma forma de arquitetura, de organização espacial que favorece o isolamento. Então, eu acho que vou tentar falar na mão aqui. Alô, isso. E eu gostaria de falar sobre isso, sim, alguma coisa. Eu entrei na FAO ainda quando nós estávamos lá na Maria Antônia, perto da Maria Antônia, na FAO, que a gente chamou hoje de FAO Maranhão. E quando eu entrei, o Brasil estava há um ano, eu entrei exatamente na época do golpe militar, né? 64, não, entrei em 65, anos depois mesmo. Então, essa já é uma experiência por si muito marcante, muito traumática. No meu caso pessoal, eu era um aluno que quando eu entrei estava fazendo o exército, servindo exército. Eu nunca mais vi ninguém aqui vestido de militar, depois dessa época, né? E também não vi nenhum aluno que tenha me falado, eu fiz exército, prestei. Na minha época, fazer exército era uma coisa de amor à pátria. Não havia essa separação de que o cara do exército é inimigo da gente. Aliás, já falando sobre a greve, uma das coisas que mais me coloca numa vibração ruim com o encaminhamento dessa greve é quando eu entro, que nem agora, passei no banheiro masculino e tinha lá fixado um cartazete de um PM. Não sei quem é o PM. Depois pode ser que falem, não, mas ele é um cara horroroso, matou um monte de gente, estupro. Bom, pode ser. Mas eu não concordo com essa visão de mundo que fala assim, PM é ruim, aluno da USP é bom, fulano é legal e ciclano não presta. Então, isso para mim não existe. Eu acho que esse é um pensamento infeliz, não tem nada a ver com a universidade. Eu acho que nós temos que pedir a permanência de todos os serviços públicos, fazer dessa universidade um serviço público responsável, aberto para todos. Então, como eu estava falando, eu entrei servindo o Exército Brasileiro. Então, eu fui fazer CPOR das 5 da manhã até às 6 da tarde, todo sábado, domingo, feriado, durante 2 anos. Porque eu não quis quebrar o galho. E também porque eu tinha na família pessoas que fizeram exército. Meu pai fez exército. E eu nunca vi coisa negativa ao fazer exército. Então, nós íamos fazer exército. Na época que eu entrei no CPR, o presidente do Grêmio, Chico Crestana, presidente do Grêmio, o Jefão, ele fazia comigo o exército. Ele estava, quando eu entrei, ele estava saindo. Comigo, da minha turma, da FAO, haviam 5 pessoas, todos depois formaram, exerceram design, exerceram arquitetura e foram excelentes profissionais.
Então, eu acho que essa era uma época muito interessante, porque a gente estava no Exército, os militares deram um golpe, esse golpe rachou em vários grupos, mas basicamente houve uma cisão de direita e esquerda. Aqui na USP, como ainda hoje, o pensamento de esquerda é extremamente organizado, forte. Na época ele era absolutamente dominante, a gente tinha escolha entre algumas facções de esquerda, né? Então, e isso organizava muito das atividades. Quando a gente entrou na FAO, os que estavam no CPUE, que ainda não estavam na FAO, já tinha alguns que estavam na FAO. Mas no meu caso, eu entrei no segundo ano, foi uma dificuldade extra, porque você tinha que fazer trabalhos lá e tinha que fazer trabalhos aqui. Eu lembro de uma vez que eu tive que vir fardado, desenvolver um trabalho de ateliê lá na antiga FAO, na FAO Maranhão. Mas não é evidente, todo mundo entendia a situação, ninguém te agredia por causa disso, ou te identificava com a direita, com a esquerda, com o exército. Todo mundo sabia que se tratava de um serviço público que você estava prestando. Na época, inclusive, muitos dos militares eram pessoas muito conscientes, que tinham uma postura, às vezes, até claramente de esquerda, e isso causava, evidente, para eles e para os grupos que eles ficavam amigos, problemas depois com a radicalização desse movimento no Brasil, que vocês sabem alguma coisa, isso causou inúmeros problemas. Eu vejo o projeto da FAO da cidade universitária, essa que nós estamos agora, como um reflexo direto de um pensamento que na época dominava muito. E que pensamento é esse? Não estou me referindo a um pensamento ideológico no sentido político, não. Esse, tudo bem, é aquela época da ditadura, que foi até 89, se não me engano, a gente conhece muitos fatos. Mas havia um pensamento no projeto que ainda permanece, especialmente aqui nessa escola de arquitetura e urbanismo, que hoje tem um curso de design, um curso de arquitetura e urbanismo, permanece bastante forte ainda, que é um pensamento autoral, um pensamento tradicional de projeto de arquitetura, eu estou falando, e que você percebe muito bem. Em arquitetura não é tão fácil de perceber, mas em urbanismo, em planejamento urbano, é muito fácil perceber essa postura, que é uma postura totalmente autoral, que o profissional reúne os dados, recolhe as recomendações de projeto, senta no seu escritório, mesmo que ele tenha equipe, mas ele senta no seu escritório, e a partir da leitura de algumas revistas estrangeiras e algumas experiências que ele tem pessoal de arquitetura, ele passa a fazer uma proposta. Ele dialoga com quem? Ele dialoga com o seu cliente. O cliente, num caso desse, o cliente é o próprio governo, do Estado, os órgãos ligados ao Ministério da Cultura, etc., Educação, né? Mas ele não dialoga nunca com os seus usuários. E essa postura, que a gente conhece como a postura modernista de projeto, hoje, passado tanto tempo, está bem estabelecido isso no pensamento acadêmico, isso chama-se modernismo, para não identificar isso como um movimento moderno, porque evidentemente todos nós e tudo que se faz há mais de 100 anos está dentro desse movimento moderno. Então houve falência do movimento, houve uma aceleração, houve uma mudança de características. Então essa época clássica se costuma chamar de modernismo. Em arquitetura e urbanismo é muito forte, e o pensamento aqui na escola é extremamente forte também. Estou vendo aqui, quase todo mundo aqui é de design. Então eles escutam, talvez tenham uma experiência de segunda mão do que é esse pensamento em arquitetura. Mas eu sou arquiteto e fiz a escola, e estou aqui há 32 anos, 33 anos, então tenho bastante conhecimento dessa característica da escola, que é um pensamento ainda muito autoral. Me parece que isso
tem uma informação bacana para a gente hoje, porque esse movimento que os alunos estão empreendendo de greve é um movimento que tem muita semelhança, pelo menos se você pegar algumas palavras de ordem, então, muita semelhança ou proximidade, se não é muita, mas tem proximidade, com o movimento, por exemplo, de 68 em Paris. Na realidade, em 64 já houve um movimento similar a esse, mas nos Estados Unidos, onde os estudantes questionavam a condição cultural que eles viviam, sociológica, né? Que era os estudantes tinham uma grande restrição em suas possibilidades de expressão. Essa época que gera Paris 68 é uma época onde os professores que participam e apoiam esse movimento estudantil são professores de uma postura muito diferente da postura do pensamento dominante, que eu estou me expressando como modernismo, porque eram professores que acreditavam na mudança das relações de poder. Muitos deles foram identificados como esquerdistas, como professores de um movimento revolucionário. Realmente o discurso deles sempre tinha uma conotação revolucionária. Entretanto, se for estudar o pensamento deles, for estudar o que eles desenvolveram, o que eles escreveram, e os frutos que isso gerou, você vê que eles estão agindo numa outra camada, não é uma camada política no sentido tradicional. Era numa camada que eu diria ideológica, sim, conceitual, melhor falando, conceitos, porque eles pregavam a possibilidade humana de você fazer um pouco diferente do que vinha sendo feito e procuravam levantar algumas barreiras que o pensamento ocidental daquela época levantava contra o desenvolvimento pleno de algumas capacidades. Então, no que nos interessa dentro desse tema que eu falei, que eu ia abordar do desenho aqui do campus, a grande diferença me parece que é a gente poder se transformar de pessoas que fazem projetos de um modo interiorizado e autoritário nesse sentido, porque não dialogam com todos os representantes daquele contexto, para uma atividade justamente onde se coloca novas estratégias de projeto, se coloca novas possibilidades de consideração de um problema de projeto, para poder aí, nesse contexto móvel, elaborar uma solução. Então, uma parte da reivindicação dos estudantes de 68, assim como até algumas, hoje, atualmente, dos estudantes da USP, algumas das reivindicações são discutíveis, ou parecem um pouco, às vezes, egoístas, não é? Ou pelo menos muito segmentadas, né? Muito particulares. Porém, me parece que o mais importante não é ver essa característica, mas é ver a característica de você se sentir com direito à voz e lutar pelo direito à voz. O pensamento de 68, se você pega, por exemplo, o Barthes, você pega Foucault, mesmo o pessoal todo, né, Deleuze, esse pessoal que atuou efetivamente nessa revolta, o que eles estavam colocando de inovador? Estavam colocando de inovador o fato de que, quando uma pessoa tem voz, como no caso eu aqui nesse momento, nessa hora, ele tem um poder, ele tem um domínio. Não existe discurso isento, nenhum discurso é isento. Mesmo que você autorize aquela pessoa a te representar e falar sobre aquilo não é um discurso isento. A pessoa que fala, a voz, está num patamar superior, ela dirige o raciocínio, de modo que, se você pretende trabalhar com contexto e com todos os atores envolvidos, você deve obrigatoriamente passar por um processo de reforma disso.
E qual era a reforma? A reforma era aqueles que não têm voz, que não estão no comando, que não dominam nem os meios de produção, nem os meios intelectuais, nem a mídia, eles devem se expressar. E a partir desse momento, todo o contexto se altera. Porque você vê, não simplesmente a opinião de uma minoria que não estava se expressando, mas o mais importante disso é que você altera o contexto e, portanto, você está vendo uma nova realidade, uma nova possibilidade de organização humana. Então, ao fazer isso, você cria condições de um novo pensamento. Esse pensamento é revolucionário. Entretanto, ele não leva a nenhuma revolução política. E daí você vê que foi o que aconteceu. As pessoas se transformaram. Todos os líderes hoje são pessoas extremamente importantes. Continuam atuando fortemente, conscientemente, mas eles não conseguiram uma transformação que era de poder político. Então, o que eu queria colocar aqui é assim, há poucos dias atrás, antes desse processo de greve, eu encontrei aqui ainda, passando por aqui, um colega nosso do Bijario, o Rodrigo. Ele falou: ô Zé, vamos lá na Sé e tal, nós estamos fazendo, vamos ocupar a Sé e tal. Eu falei: cara, eu estou fazendo isso e aquilo, mas legal, vai lá, que legal, puxa, estou com vocês e tal. Falei: olha, Rodrigo, só tome um cuidado, por favor, nunca aceitem poder nenhum, não caiam na ilusão de que vocês vão ter um poder na mão, que vocês vão mudar a sociedade. Você não pode mudar a sociedade é que pode se transformar quando ela bem entender. Então, eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos de 68. Você vê o nosso campus totalmente projetado, implantado, funcional, contemplativo. Você não vê o nosso campus participativo. Fazer uma greve aqui é um movimento heróico. A gente sempre brinca aqui na UFOL, eu já vi N greves. A greve começou. Quando vai acabar? Ela não acaba. Ela se desfaz. Ela não acaba. Ela só tem data para começar, para terminar não tem. Você não consegue juntar as pessoas num lugar que é totalmente disperso. Muitos falam, isso é um projeto proposital para não poder convergir. Mas se você pega Brasília e o discurso de um arquiteto importante como Niemeyer, por exemplo, ele diz que o que ele faz de aquele projeto, aquelas praças enormes abertas, é um lugar para possibilitar que as massas, que a população se concentre e juntas possam reivindicar, possam transformar a sociedade que elas compõem. Entretanto, raramente você vê nesses espaços, né? Vai no Memorial da América Latina para ver quantas pessoas estão lá fazendo alguma coisa. Aquilo, o vazio, não atrai ninguém. É muito mais fácil você encher de gente e ter adesão numa praça, vamos dizer, vai lá, renascentista, do que numa praça dessas imensas de concreto, onde as pessoas não são nada, não tem referência. Então, me parece que esse projeto nosso carece desse tipo de problema, um problema que vem de uma postura de ver a cidade e ver a arquitetura como um produto técnico. Eu sou arquiteto, eu faço projeto de cidade, de casa, etc. É como aquela história em 1958, o Brasil na primeira Copa do Mundo que ele ganhou, aquela famosa piada, mas é verdadeira, né, que o Feola, que era o técnico da seleção, estava lá passando as instruções, né, para o Garrincha, falou: você recebe a bola, você vai pela direita, dribla 1, dribla 2, vai até a linha de fundo. Na linha de fundo você cruza em diagonal, o Vavá entra de cabeça para o gol. Aí o Garrincha fala: legal, entendi, Feola. E você já combinou com os russos? Você já combinou com os caras que vão me marcar? Eles vão deixar eu fazer isso? Então é a mesma coisa, quer dizer, se você não combina, as coisas não acontecem. Não adianta você oferecer um equipamento e um espaço se aquele espaço não está motivado, se não está instruído. As pessoas têm que ocupar aquilo que elas têm interesse de ocupar para fazer alguma coisa. E aqui nós temos um espaço imenso, maravilhoso,
né? Os carros aqui andam, se bobear, a 60, 70 por hora, o pedestre vai atravessar, é um perigo tremendo, né? Os caras te cortam de moto, de carro, de táxi, quer dizer, é uma estrutura de cidade comum, quando isso aqui não deveria ser. Se é para ser fechada como ela é, que não tem nem metrô, né? Então deveria ser uma estrutura para estudo. Você não pode andar mais de 20 km por hora, né? Isso aqui não é para exibir carros violentos e tal. Então, o grande erro é que ele é um projeto feito a partir de um programa que você responde friamente. Você não fez as pesquisas com os usuários futuros, com os alunos, com os servidores, né? Como é que você pode imaginar que você tem aqui milhares de servidores que não tem, no mínimo, um transporte digno? O cara tem que descer do metrô depois de 2 horas para chegar aqui e ainda pegar 1 ou 2 ônibus. Então, eu acho que essa transformação que a gente pleiteia nesse movimento, seria muito legal que a gente pensasse um pouco em conversar com as pessoas que usam e ver de que modo elas estão interessadas. Agora, você forçar as pessoas que usam a aderir aos seus slogans, aos seus sonhos, você não vai conseguir nunca. Greve não é isso. Greve é algo comum, feito em comum. Então, vocês só vão somar aqueles que são iguais. Então, se você quer somar a população, pense naquilo que a população precisa. A população está pedindo polícia. Nós aqui falamos, fora a polícia. Todos os jornais, todos os blogs, você vê o pessoal gozando a gente nesse sentido. Pô, manda para a minha periferia, para a minha quebrada, estamos precisando tanto de polícia. Né? Então, se os policiais não estão bem instruídos, vamos lutar, claro, essa é uma luta que os professores encampam. Nós sempre falamos isso. Vamos pressionar a reitoria para transformar o policiamento na escola. Mas você falar fora PM é um péssimo slogan. Isso separa a gente da população. Não é isso que atrai a população, isso separa a gente da população. Obrigado.